Você sabia que a Espanha, um dos países mais afetados pela crise econômica de 2008, conseguiu dar a volta por cima e hoje é uma das economias mais dinâmicas da Europa? O que poucos percebem é que um dos fatores decisivos para essa recuperação tem sido a imigração. Ao longo das últimas décadas, milhões de pessoas de diferentes partes do mundo escolheram a Espanha para recomeçar suas vidas. E, longe de ser um peso para o país, esses imigrantes se tornaram uma peça-chave no crescimento econômico. Eles ocupam postos de trabalho essenciais, criam negócios, movimentam o consumo e ajudam a revitalizar setores inteiros da economia espanhola. Mas como exatamente isso acontece? O que a Espanha está fazendo de diferente? E o que outros países podem aprender com esse modelo? Neste vídeo, vamos explorar em detalhes como a imigração tem moldado a economia espanhola e quais são os impactos diretos e indiretos desse fenômeno. Vamos analisar dados concretos, histórias reais e políticas adotadas pelo governo espanhol que transformaram a diversidade em um motor de crescimento. Se você quer entender como a imigração pode ser um fator positivo para a economia, e por que o caso da Espanha serve de exemplo para o mundo, fique até o final, porque o que você vai descobrir pode mudar sua perspectiva sobre esse tema. Agora, para entender melhor esse cenário, vamos começar com uma análise do contexto histórico e atual da imigração na Espanha. Para entender o impacto da imigração na economia espanhola, precisamos primeiro olhar para o contexto histórico e as mudanças que ocorreram ao longo dos anos. Durante grande parte do século XX, a Espanha foi um país de emigração. Milhões de espanhóis deixaram sua terra natal em busca de oportunidades em países como França, Alemanha e até na América Latina. No entanto, a partir da década de 1980, esse cenário começou a mudar. Com a modernização da economia espanhola e a entrada do país na União Europeia em 1986, a Espanha passou a atrair um número crescente de imigrantes. O verdadeiro boom migratório, porém, ocorreu entre os anos 1990 e 2000. Durante esse período, a economia espanhola crescia rapidamente, impulsionada principalmente pelos setores de construção civil e turismo, setores que precisavam desesperadamente de mão de obra. Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística da Espanha, entre 1998 e 2008, a população estrangeira no país passou de aproximadamente 900 mil para mais de 5,2 milhões. Esse crescimento explosivo fez da Espanha um dos países europeus com maior proporção de imigrantes. Atualmente, os imigrantes representam cerca de 15% da população espanhola, com destaque para comunidades vindas da América Latina, especialmente Equador, Colômbia e Venezuela, do norte da África, Marrocos e Argélia, e do leste europeu, Romênia e Ucrânia. Essas populações se estabeleceram principalmente nas grandes cidades, como Madrid, Barcelona e Valência, onde as oportunidades de trabalho são mais abundantes. Mas o impacto da imigração vai muito além dos números. Os imigrantes desempenham um papel crucial em setores estratégicos da economia espanhola. No turismo, são essenciais para a hotelaria e gastronomia. Na construção civil, compõem uma parte significativa da força de trabalho. E no setor de tecnologia, cada vez mais estrangeiros altamente qualificados estão sendo atraídos para impulsionar a inovação no país. A imigração, no entanto, não é apenas uma questão de trabalho. Ela também influencia diretamente o consumo e a demografia da Espanha, ajudando a equilibrar uma população que, sem a chegada de novos habitantes, estaria em declínio. Agora que entendemos o contexto histórico e a evolução da imigração na Espanha, é hora de analisar seu impacto direto na economia. Muitas vezes, o debate sobre imigração é conduzido por percepções subjetivas e narrativas polarizadas. No entanto, quando olhamos para os números, fica claro que os imigrantes desempenham um papel fundamental no crescimento econômico do país. Imigração e PIB, um motor de crescimento. Estudos mostram que a imigração tem sido um dos fatores que impulsionaram a recuperação econômica da Espanha após a crise de 2008. Segundo um relatório do Banco da Espanha,
Os imigrantes contribuíram diretamente para o crescimento de 15% do PIB espanhol nos últimos 20 anos. Isso acontece porque a imigração aumenta a força de trabalho, expande o mercado consumidor e estimula setores-chave da economia. A explicação é simples. Com mais pessoas trabalhando e consumindo, há um aumento na arrecadação de impostos, no dinamismo dos negócios e no investimento produtivo. Além disso, em um país com baixa taxa de natalidade como a Espanha, a imigração tem sido essencial para equilibrar a demografia e evitar um colapso no sistema previdenciário. O papel dos imigrantes no mercado de trabalho. Os imigrantes estão fortemente presentes em setores que impulsionam a economia espanhola. De acordo com o Instituto Nacional de Estatística da Espanha, 34% dos trabalhadores da construção civil são imigrantes. 28% dos profissionais da hotelaria e turismo são estrangeiros. 25% dos cuidadores de idosos e trabalhadores domésticos são imigrantes. Sem essa força de trabalho, muitos setores enfrentariam escassez de mão de obra, prejudicando a produtividade do país. Um exemplo claro ocorreu durante a pandemia de Covid-19, quando houve falta de trabalhadores sazonais na agricultura devido às restrições de mobilidade. Isso demonstrou o quanto a economia espanhola depende da contribuição dos imigrantes. Empreendedorismo e inovação. Imigrantes que geram empregos. Além de preencher vagas de trabalho, muitos imigrantes se tornam empreendedores e geram empregos para a população local. Segundo um levantamento da Confederação Espanhola de Pequenas e Médias Empresas, mais de 250 mil negócios na Espanha foram fundados por imigrantes, movimentando bilhões de euros anualmente. Um caso emblemático é o de Mohamed El Ghazali, um marroquino que chegou à Espanha em 2005 e abriu uma rede de restaurantes em Barcelona. Hoje, sua empresa emprega mais de 120 pessoas e serve milhares de clientes diariamente. Histórias como essa mostram como a imigração não apenas movimenta o mercado de trabalho, mas também gera novas oportunidades de negócios. O impacto da imigração no consumo e na economia local. Além de fortalecer o mercado de trabalho, os imigrantes também impulsionam o consumo interno. Quando uma pessoa chega a um novo país, ela precisa de moradia, alimentação, transporte e serviços básicos. Isso gera um aumento na demanda por produtos e serviços, o que, por sua vez, estimula a economia. Na Espanha, estima-se que os imigrantes contribuem com mais de 10% do consumo privado nacional. Em cidades como Madrid, Barcelona e Valência, bairros inteiros foram revitalizados por imigrantes que abriram lojas, mercados e restaurantes típicos de seus países de origem. Essa diversidade cultural não só enriquece a vida urbana, mas também atrai turistas e impulsiona o setor gastronômico. A imigração e o equilíbrio demográfico. A Espanha, assim como muitos países europeus, enfrenta um problema demográfico grave. A população está envelhecendo rapidamente, e a taxa de natalidade é uma das mais baixas do continente. Se não houvesse imigração, o país enfrentaria um declínio populacional acentuado, o que afetaria diretamente o mercado de trabalho e a sustentabilidade do sistema previdenciário. Atualmente, mais de 30% dos nascimentos na Espanha são de mães imigrantes. Isso mostra que a imigração não apenas preenche lacunas no presente, mas também ajuda a garantir a estabilidade da população no futuro. Sem essa renovação geracional, a Espanha poderia enfrentar desafios semelhantes aos do Japão, onde a falta de jovens trabalhadores já impacta a economia de forma negativa. A imigração como um fator de inovação. Outro impacto positivo da imigração está no setor de tecnologia e inovação. Nos últimos anos, a Espanha tem atraído um número crescente de profissionais estrangeiros altamente qualificados, especialmente em áreas como engenharia, inteligência artificial e ciência de dados. Cidades como Barcelona e Madrid se tornaram hubs de startups, e muitas dessas empresas foram fundadas por imigrantes ou contam com equipes multiculturais. De acordo com um estudo da Le Business School, 25% das startups tecnológicas na Espanha foram criadas por estrangeiros, trazendo novas ideias, investimentos e competitividade para o mercado. Diante de todos esses dados, fica claro que a imigração não apenas fortalece a economia espanhola, mas também promove inovação, diversidade e crescimento sustentável.
No entanto, apesar desses benefícios evidentes, os imigrantes ainda enfrentam desafios significativos no mercado de trabalho. Apesar das contribuições significativas dos imigrantes para a economia espanhola, muitos ainda enfrentam desafios consideráveis para se integrar plenamente ao mercado de trabalho. Essas barreiras vão desde dificuldades burocráticas até discriminação e instabilidade contratual. Neste capítulo, analisamos os principais obstáculos e as oportunidades que podem surgir a partir deles. Burocracia e dificuldades na legalização. Um dos principais desafios para os imigrantes na Espanha é o processo de regularização. Embora o país tenha políticas relativamente abertas em comparação com outras nações europeias, ainda há entraves burocráticos que dificultam a obtenção de permissões de residência e trabalho. Muitos imigrantes chegam à Espanha sem documentação ou com vistos temporários que não permitem trabalhar formalmente. Isso os obriga a entrar no mercado informal, onde enfrentam condições precárias, baixos salários e falta de proteção trabalhista. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, OIT, cerca de 25% dos trabalhadores imigrantes na Espanha estão em situação irregular, o que os torna vulneráveis à exploração. Desigualdade no mercado de trabalho. Mesmo aqueles que conseguem regularizar sua situação enfrentam outro obstáculo: a dificuldade de conseguir empregos qualificados. Muitos imigrantes chegam à Espanha com diplomas universitários e experiência profissional, mas acabam trabalhando em setores de baixa remuneração, como serviços domésticos, construção civil e hotelaria. Isso acontece porque a validação de diplomas estrangeiros na Espanha pode levar anos, impedindo que médicos, engenheiros e professores exerçam suas profissões. Além disso, há um certo grau de discriminação por parte dos empregadores, que muitas vezes preferem contratar trabalhadores espanhóis para cargos mais qualificados. De acordo com um estudo do Centro de Pesquisas Sociológicas da Espanha, imigrantes ganham, em média, 20% menos do que trabalhadores espanhóis na mesma função, mesmo quando possuem a mesma qualificação. Essa disparidade dificulta a mobilidade social e impede que muitos estrangeiros alcancem seu potencial econômico pleno. Acesso limitado ao crédito e ao empreendedorismo. Embora muitos imigrantes tenham espírito empreendedor, abrir um negócio na Espanha pode ser um desafio. O acesso ao crédito bancário é um dos principais obstáculos, pois muitos bancos exigem um histórico financeiro no país e garantias que os recém-chegados não possuem. Mesmo assim, a resiliência e a criatividade dos imigrantes têm impulsionado o crescimento do empreendedorismo. Muitos recorrem a alternativas como cooperativas de crédito, microfinanciamentos e redes comunitárias para levantar capital e abrir seus próprios negócios. Segundo a Confederação Espanhola de Pequenas e Médias Empresas, cerca de 20% dos novos negócios na Espanha são fundados por imigrantes, o que demonstra sua importância na economia. Um exemplo é o de Ana Maria Calderón, uma colombiana que chegou à Espanha há 15 anos, e após enfrentar dificuldades no mercado de trabalho, decidiu abrir sua própria confeitaria em Madrid. Hoje, seu negócio emprega outros imigrantes e se tornou um ponto de referência na comunidade. Casos como o dela mostram como, apesar das dificuldades, os imigrantes conseguem transformar desafios em oportunidades. Políticas públicas e iniciativas para a integração. O governo espanhol tem adotado medidas para facilitar a integração dos imigrantes no mercado de trabalho e na sociedade. Algumas das principais iniciativas incluem programas de regularização. Em diversas ocasiões, a Espanha implementou processos de anistia para imigrantes irregulares, permitindo que obtenham residência legal e direitos trabalhistas. Reconhecimento de diplomas estrangeiros. Nos últimos anos, foram criados programas para acelerar a validação de títulos acadêmicos, especialmente para áreas com escassez de profissionais, como saúde e tecnologia. Incentivo ao empreendedorismo. Algumas regiões da Espanha oferecem linhas de crédito e mentorias específicas para imigrantes que desejam abrir negócios. Apesar dessas iniciativas, ainda há um longo caminho a percorrer. A burocracia continua sendo um obstáculo, e a adaptação do mercado de trabalho para incluir melhor os imigrantes ainda precisa de avanços significativos. Os desafios enfrentados pelos imigrantes na Espanha são reais,
mas as oportunidades também são. A resiliência dessas comunidades, aliada a políticas mais inclusivas, pode transformar essas dificuldades em avanços tanto para os imigrantes quanto para a economia do país. Agora que entendemos as barreiras e oportunidades, no próximo capítulo exploraremos um aspecto igualmente fundamental: o impacto cultural da imigração e como ela enriquece a identidade espanhola. A imigração não transforma apenas a economia de um país, ela também modifica sua cultura, tradições e identidade. Na Espanha, um país historicamente marcado pela diversidade, os imigrantes têm desempenhado um papel essencial na renovação e enriquecimento do panorama cultural. Desde a gastronomia até a música, passando pelo idioma e pelas festividades, a presença de diferentes comunidades estrangeiras tem moldado uma Espanha mais global e dinâmica. Mas até que ponto essa influência é bem aceita? Como os espanhóis lidam com essa mudança? Vamos explorar essas questões. Gastronomia. Sabores do mundo na mesa espanhola. Se há um campo onde a imigração teve um impacto direto e positivo, esse campo é a gastronomia. As grandes cidades espanholas foram tomadas por restaurantes peruanos, marroquinos, chineses, senegaleses e de muitas outras nacionalidades. Com isso, pratos típicos como o ceviche, o cuscuz e os dumplings passaram a fazer parte do cotidiano dos espanhóis. Madrid, por exemplo, abriga o bairro de Lavapiés, um verdadeiro caldeirão cultural onde se pode encontrar sabores de todos os continentes. Essa fusão gastronômica não só diversificou o paladar espanhol, mas também gerou oportunidades econômicas para os imigrantes, que transformaram a culinária em uma ponte de conexão entre culturas. Música e arte. Uma nova identidade sonora. A música é outro reflexo claro da influência imigrante. O reggaeton, que se tornou extremamente popular na Espanha, tem raízes na América Latina e conquistou tanto o público local quanto os grandes festivais de música. Artistas imigrantes, como a argentina Nath Peluso, misturam influências espanholas e latino-americanas, criando uma nova identidade musical. Além disso, o flamenco, um dos símbolos culturais mais fortes da Espanha, também se adaptou às novas influências. Hoje, vemos fusões entre o flamenco tradicional e gêneros africanos, árabes e latinos, mostrando como a imigração expande os horizontes artísticos do país. Idiomas e mudanças no vocabulário cotidiano. O idioma espanhol também tem sido impactado pela imigração. Expressões e gírias originárias da América Latina, do norte da África e do leste europeu passaram a fazer parte do vocabulário cotidiano, especialmente entre os mais jovens. Em bairros multiculturais, é comum ouvir um espanhol misturado com palavras árabes, romenas ou guaranis. Esse fenômeno linguístico é um reflexo direto da convivência entre diferentes culturas e demonstra como a imigração não apenas adiciona diversidade, mas também reconfigura a forma como as pessoas se comunicam. O impacto cultural da imigração na Espanha vai além da música, da comida ou do idioma. Ele redefine a identidade nacional. No entanto, nem todos veem essas mudanças com bons olhos. Embora a imigração tenha trazido inúmeros benefícios econômicos e culturais para a Espanha, a aceitação plena da diversidade ainda enfrenta desafios significativos. O impacto da imigração na sociedade espanhola tem gerado debates intensos sobre identidade, segurança e coesão social. Vamos explorar as tensões culturais que surgem com a chegada de imigrantes e como a Espanha tem lidado com elas. Resistência à mudança. Os receios da sociedade tradicional. A Espanha, assim como muitos países da Europa, enfrenta uma resistência por parte de uma parcela de sua população, especialmente aqueles que pertencem a gerações mais velhas ou vivem em áreas mais tradicionais. Para esses grupos, a imigração é vista por vezes como uma ameaça à identidade espanhola, que é frequentemente associada a uma cultura homogênea, marcada pela história e pela língua. Essa resistência muitas vezes se manifesta em atitudes xenofóbicas ou discriminatórias, especialmente contra imigrantes provenientes de países muçulmanos ou da África.
Estudos realizados pela Fundação Alternativas apontam que 37% dos espanhóis ainda têm uma percepção negativa em relação à imigração, destacando a preocupação com o impacto que ela teria sobre o mercado de trabalho, o sistema de saúde e a segurança pública. Esse receio pode gerar divisões dentro da sociedade e dificultar o processo de integração. Discriminação e estigmatização. O outro lado da moeda. A discriminação contra imigrantes, especialmente os de etnias e religiões diferentes, continua sendo uma realidade na Espanha. Embora o país tenha adotado várias políticas para promover a integração, muitos imigrantes relatam experiências de preconceito em diversas esferas da vida social, desde o mercado de trabalho até a educação e a habitação. De acordo com um relatório da Comissão Espanhola de Ajuda ao Refugiado, CEAR, 1 em cada 4 imigrantes enfrenta discriminação no local de trabalho. Além disso, as comunidades muçulmanas e africanas frequentemente enfrentam estigmatização, sendo associadas a estereótipos negativos, como a ideia de que são uma ameaça à segurança ou que representam uma carga para os serviços públicos. Esses preconceitos podem criar um ambiente hostil para os imigrantes, tornando mais difícil sua plena integração na sociedade espanhola. A discriminação no mercado de trabalho, por exemplo, faz com que muitos imigrantes sejam forçados a ocupar empregos de menor qualificação, o que dificulta sua ascensão social. A resposta do governo e da sociedade civil. Políticas de integração e educação. Apesar dos desafios, a Espanha tem implementado políticas e programas para combater a discriminação e promover a inclusão. Desde a década de 2000, o governo espanhol tem adotado uma série de leis antidiscriminação, que buscam garantir que os imigrantes tenham os mesmos direitos que os cidadãos espanhóis em áreas como educação, saúde e trabalho. Além disso, o Plano de Ação para a Integração dos Imigrantes, lançado pelo governo, busca melhorar a integração através de programas de ensino de língua espanhola, cursos de capacitação profissional e apoio à participação ativa dos imigrantes na vida política e social do país. O governo também incentiva campanhas de sensibilização contra o racismo e promove o diálogo intercultural. As organizações da sociedade civil também desempenham um papel importante nesse processo. Iniciativas comunitárias, ONGs e associações de imigrantes estão trabalhando para promover a aceitação da diversidade cultural e reduzir as tensões sociais. Um exemplo disso é o Fórum para a Integração Social da Catalunha, que reúne líderes comunitários, imigrantes e autoridades locais para discutir estratégias de integração e coesão social. Embora a Espanha tenha dado passos importantes para promover a inclusão dos imigrantes, ainda há muito trabalho a ser feito para superar as barreiras culturais e sociais. A discriminação e os receios em relação à diversidade são questões complexas que exigem um esforço conjunto de governo, sociedade civil e cidadãos.